Abra sua Bíblia, uma breve reflexão nesses 13 minutos que nos restam. Filipenses 2. Obrigado pela compreensão, meus músicos. Não é culpa deles, não. Eu reviso tudo, mas às vezes não dá para revisar. E essa aí eu ainda não tinha revisado. Filipenses 2. 2 versículos apenas. Vocês estudaram lá no acampamento. E eu vou partilhar com a igreja tudo que a gente viu lá. De manhã e de noite, de manhã e de noite. Vamos ler juntos? Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Queridos, a igreja que se encontrava em Filipos, ela foi uma igreja fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. O registro do surgimento deste grupo de irmãos encontra-se lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E se você abrir a sua Bíblia ali, você vai ver como surgiu esta amada igreja. Uma igreja que nasceu fruto da visão missionária do apóstolo Paulo. Nos versículos 6 a 10, o apóstolo Paulo recebe uma convocação de Deus por meio do seu Espírito Santo, que impede dele chegar até a Ásia, e então faz com que ele defronte a Mísia, quando ia para a Bitínia, tivesse esse impedimento por parte do Espírito de Jesus. O Espírito Santo, aquele que dirige a igreja, o nosso Salvador, não permitiu. E então, de repente, ele sobreveio a ele, a Paulo, uma visão de noite, quando um varão macedônio pede ajuda. E assim diz o texto, versículo 10 de Atos 16, que imediatamente Paulo partiu com o destino, concluindo uma única verdade. Olha só que coisa preciosa, que Deus o havia chamado para anunciar o evangelho aos macedônios. E nessa região encontrava-se Filipos, uma das cidades mais importantes da época, e segundo estudos, era a região de um dos grupos mais importantes no passado do domínio de Alexandre o Grande. Muitos dos seus guerreiros eram da região de Filipos. Então, quando Paulo chega ali à cidade e começa a anunciar o evangelho, a conversão de Lídia acontece, uma comerciante, a conversão de uma jovem adivinhadora, uma empregada doméstica, é chamada ao evangelho, e por conta disto, Paulo e Silas são açoitados e presos, levados ao cárcere, e de repente acontece um grande milagre de Deus, e o carcereiro que guardava a Paulo e a Silas no calabouço da prisão, converte-se ao Senhor Jesus, e então Paulo diz: olha, você não precisa tirar a sua vida, estamos todos aqui, ninguém vai fugir, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Surgiu a igreja de Filipos aí, com 3 conversões, e essa igreja se desenvolveu e se tornou uma das igrejas mais importantes do primeiro século. E a característica maior da igreja de Filipos era a alegria.
a alegria da salvação. Aquela mesma que Pedro fala em sua carta, no capítulo 1, quando diz a indizível alegria da salvação. Então nós tomamos em mente que de fato quem salva é Deus. Quem faz com que as pessoas sejam atingidas pela mensagem redentora é Deus. Quem alcança o coração dos homens, não importa a posição social que ocupem, a condição que se encontrem, o lugar em que vivam, quem leva a salvação a estes é Deus. Não é obra de homens, não é resultado nenhum da ação humana, é única e exclusivamente produto da soberania de Deus, que com a sua graça alcança os que lhe pertencem. Porém, contudo, todavia, aqueles que foram agraciados com o presente, com o dom da salvação, não devem de forma alguma achar-se inertes. Quem foi visitado pela graça redentora do Evangelho tem responsabilidades, tem que desenvolver esta graça da salvação. Por isso o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele nos diz no versículo 18 do capítulo 3 daquela carta: antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Na primeira carta, no capítulo 3 de sua carta, ele diz que devemos estar preparados para responder a todos quantos viessem perguntar a razão da esperança que existia na vida dos crentes. Logo, isso nos remete à ideia de que somos responsáveis pelo desenvolvimento. Deus não nos chamou para ficarmos, como eu coloquei na apostila do acampamento, raquíticos da nossa fé. Não devemos pensar que tudo depende de nós, é produto da graça de Deus. Mas também não devemos viver num quietismo impassível, onde achamos que não temos responsabilidade alguma para a desenvoltura da nossa salvação. É necessário buscarmos o crescimento. E o apóstolo Paulo, aqui escrevendo então a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, ele diz justamente isso no versículo 12 e 13 que lemos nesta manhã, e que o tradutor colocou o título O Desenvolvimento da Salvação. Ninguém, queridos, que pensa em crescer, fica estático. Ninguém que pensa em desenvolver-se, fica parado. Há necessidade de tomarmos algumas atitudes, de buscarmos aquilo que vai nos ajudar, nos impulsionar ao crescimento. E a salvação não é diferente. Às vezes encontramos crentes convertidos, sim, a Cristo Jesus, mas que estão vivendo uma fé frágil, débil, não encontram força na sua vida cristã, não porque Cristo não lhes conceda, não porque não tenham fontes onde possam extrair todo o sustento, ou porque não têm formas onde possam desenvolver, mas simplesmente porque se postam de maneira relaxada, negligente, descuidada quanto ao dever que lhes é imposto, desenvolver a salvação. Nós poderíamos aqui citar inúmeros textos que nos ajudariam nessa compreensão. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, você vai ver que o escritor sagrado, naquela exortação aos hebreus, diz que Deus não se agrada de quem retrocede, de quem deixa de avançar.
No mesmo capítulo 10, versículo 25, o escritor sagrado diz assim: olha, não deixem de congregar, não deixem de se reunir, não deixem de participar das atividades da comunidade, onde vocês estão inseridos, no caso a comunidade dos hebreus, e no caso nosso aqui, nossa igreja. Não deixe de participar das atividades culticas, dos trabalhos que versam sobre temas da fé, sobre aquilo que é espiritual. Não se exonerem dessa responsabilidade. Pelo contrário, quanto mais você sabe que o dia está se aproximando, quanto mais você sabe que o dia está por vir, o dia final, o grande dia, o grande final da história da humanidade, congregue, troque experiências, comungue, discuta valores, ajude, exorte, admoeste, estimule, oriente, corrija, desenvolva a sua salvação. Não dá para ficar sem pensar nisso. E Paulo nos mostra aqui, nesse texto, então, que devemos ser diligentes no uso de todos os meios que nos levam à salvação. Devemos ser diligentes, ou seja, não podemos ficar inertes. É preciso nos apropriarmos de meios que o Senhor nos concede. A Confissão de Fé de Westminster, falando da escolha de Deus para a salvação, que é por graça, nos diz que Deus usa meios conducentes, que nos levam a esta salvação, meios que nos conduzem à salvação. Portanto, existem meios que são como que condutores para o desenvolvimento da nossa fé e da nossa salvação. Não podemos ficar de forma alguma impassíveis nesta obra que Deus aplicou em nosso coração, nos redimindo da culpa do pecado, nos livrando da condenação eterna e nos dando plena salvação em Cristo Jesus. É preciso pensarmos em algumas coisas. O trabalho da graça de Deus em nós é acelerar o processo da salvação. Por outro lado, os nossos esforços, como responsáveis que somos por esta graça, nos ajudarão a apropriarmos-nos daquilo que é referente à nossa salvação. E eu queria deixar aqui rapidamente algumas coisas com vocês nesta manhã, já aplicando. Versículo 14. Como é que eu vou desenvolver essa salvação que me foi trazida por Deus, conforme o versículo 13 diz, que é quem efetua em nós o querer, que é quem efetua em nós o realizar, que faz isso segundo a sua boa vontade. E Paulo diz em Efésios capítulo 1, que foi o beneplácito da boa vontade dele, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos perante ele irrepreensíveis, e em amor nós pudéssemos viver como salvos, para agradar a Deus. Primeira coisa, diz o versículo número 14 aí: fazei tudo. Esse é o primeiro traço de uma característica da santidade, que é aquilo que Deus nos chamou, nos separou para sermos dele como salvos. O crente tem que entender que precisa desenvolver a sua salvação. E isto vai acontecer cada vez mais, de maneira mais plena, quando ele deixar de se ocupar com murmurações. Em outras palavras, é bom que a gente trabalhe e não brigue. É bom que a gente seja mais próximo, mais unido, e não temos tantas altercações. É bom que pensemos em não ofender o nosso irmão, a nossa irmã, a cuidarmos
para não sermos murmuradores. E eu não consigo entender o crente que vem a desenvolver a sua salvação sendo um murmurador quanto mais. Aquele que nada na igreja está bom, nada na igreja funciona, nada na igreja lhe satisfaz. Tem sempre um questionamento, mas não se apresenta para ajudar. Não sugere, não apoia, não abraça. Isso é murmuração. Isso não desenvolve a salvação. E se você for fazer uma análise, não sei quem estuda estatística aqui, se tiver algum estudante de estatística, pode fazer e depois me traga o resultado. Se você não é curioso apenas, faça. Geralmente essas pessoas são as mais tristes com a sua vida espiritual. É gente que parece que está debaixo de uma nuvem escura. Não tem alegria, não vibra. Não exulta. Não se entusiasma com nada. Pode tocar fogo aqui, que o negócio não acontece nada. A salvação, ela tem. Porque é obra de Deus. Mas não está vivendo a plenitude da alegria da salvação. Porque é um murmurador. Você conhece gente assim? Vê se a sua salvação é indizível, é vibrante. E não é a salvação apenas de dias de acampamento, não, que a gente fica lá todo entusiasmado. É do dia a dia mesmo. Então, primeira coisa, não murmure. Pare de encontrar falhas. E se as encontrar, procure solucionar. Isso é santificação. É desenvolver a salvação. É andar conforme Deus se agrada. Segundo lugar, o texto é claro também, versículo número 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Segunda característica para quem vai desenvolver a salvação e vai buscar a vida santa, é ser sincero quanto à sua vida. Ou seja, não ser misturado, não se misturar com os valores do mundo. Essa geração que está aí fora, ela é pervertida e corrompida mesmo. A perversidade campeia, não há temor de Deus, não há brilho nenhum nessas pessoas, mas o cristão que é salvo precisa brilhar à luz de Jesus. E para esse brilho de fato ser fulguroso ou fulgurante, é preciso ser sincero. E eu já disse aqui que a palavra sincero do latim significa sem cera. Sem máscaras, sem Mary Kay. É ser o que você é, e você é filho de Deus. Reflete a luz de Jesus. Jesus é que tem que ser visto em nós. Isso é desenvolver a salvação com santidade. Terceiro lugar, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei
inutilmente. A terceira lição para nós é a perseverança. O texto diz aí, preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie. Paulo diz assim, eu fique cheio de alegria, de gozo, porque o meu trabalho entre vocês não foi desenvolvido de maneira vã, nem eu me esforcei inutilmente. A alegria de um pastor, a alegria de um conselho, a alegria da liderança da igreja, é ver que aqueles que fazem parte da comunidade estão vivendo a plenitude da salvação. Que o esforço deles não é inútil, não é de forma alguma uma atividade que não resultou em nada, pelo contrário, produz alegria. Então, meu irmão, minha irmã, a ideia aqui, preserve a palavra da vida. Aquilo que você ouviu no acampamento, traga para o seu dia a dia. Aquilo que você ouve na igreja, a palavra da verdade, leve para o seu dia a dia. Não fique aqui dentro do reduto da hora do culto, no salão onde o culto acontece, onde as coisas são ditas, mas saia com ela, leve com você, preserve. É interessante que a palavra que aparece aqui no original, para trazer essa luz de entendimento, quem já pariu aqui? Levanta o braço. As mulheres que são mães. Algumas, né? A palavra é usada para a força de uma parturiente, empurrando para fora o feto. Ou, o feto? Não, é feto mesmo, né? A criança, aquela vida, denota esforço. Olha, eu nunca pari e nem quero, mas eu sofri com a dor de Leísa, as 3 vezes, mas quem sentiu a dor foi ela. Ela que sabe como é aquele negócio que empurrou, que saiu, e aí trouxe alívio e alegria. O esforço da obra da salvação é assim. É trabalhoso, às vezes dói, é ardoroso. É algo que está sendo gestado. Mas quando sair em plenitude, a vida nascer, você vai ter gozo, vai ter alegria. Você empurrou a sua própria vida para frente, você andou para diante, você cresceu, você se desenvolveu, você evoluiu. Isto é desenvolvimento operoso da salvação. E para que isso aconteça, você precisa preservar a palavra da vida. E o escritor sagrado dos Hebreus, no capítulo 12, diz lá, corramos com perseverança, o quê? Olha, meu querido irmãozinho, minha querida irmãzinha, tira o seu cavalinho da chuva, como dizia minha mãe. A carreira, quem propôs para você não foi você não, porque se fosse você, você estava perdido. Quem propôs a carreira foi ele. A proposta de você ser um crente foi dele. A desenvoltura da salvação é sua, mas a estrada que ele percorreu, já percorreu por você, porque ele é o autor, o que começou, o pioneiro, e é o consumador, que já chegou e está no fim da linha de chegada, dizendo, pode vir que eu já estou aqui, eu venci e vocês vencerão. Então é preciso fazer isso como o escritor sagrado diz lá, com perseverança. Com continuidade. Olha, eu vou dizer uma coisa, que a perseverança dos santos, que é ponto doutrinário nosso, está na Bíblia e é Deus quem nos dá. Agora eu preciso me apropriar dos valores, dos meios de graça, a palavra, a oração, a frequência aos cultos, o aprendizado, o querer fazer, o querer desenvolver, o produzir, vai me trazer benefício. E por fim, versículo 17, quarta característica que vai fazer com que você desenvolva a sua salvação. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Quarta palavra, apresente-se a Deus para servi-lo, como sacrifício vivo, através do seu corpo, no culto racional, inteligente, com os dons e talentos que Deus te deu.
Não fique aí estagnado. Deus te presenteou com dons, com talentos, se apresente. É sacrifício mesmo, não é fácil não. Você pensa que é fácil, às vezes você tem que sair de casa no dia do domingo, o dia que você tem para descansar da semana de atividade, mas você toca, você canta, você abre a igreja com a sua função, você é um oficial diácono, oficial presbítero, é o pastor ou qualquer outra atividade, às vezes é sacrificial mesmo, mas se for oferecido como libação, como derramamento de oferta a Deus, além de agradar ao Senhor, vai fazer bem para você, porque você estará sendo útil. A tua salvação vai estar sendo desenvolvida. Olha a convocação que Diraldo fez, olha a convocação que Thales fez, diga assim, eu quero desenvolver a minha salvação sendo útil em alguma coisa aqui na igreja, você vai ver como vai mudar. E eu vou dizer uma coisa para você, leia os evangelhos, e veja que Deus não chamou ninguém desocupado. Não tenha desculpa, mas eu não posso, porque eu tenho uma semana cheia. Eu sou professora, eu tenho que corrigir 60 cadernos todo dia. Sou diretora da escola. Sou auditor de inventário de lojas, são 36 lojas só em Salvador. Sou auditor fiscal da prefeitura. Sou estudante de medicina. Sou aposentado, agora tiro a minha vida para cuidar das coisas de casa. Isto não resolve. Não é desculpa. Mateus estava na coletoria. Pedro e João estavam consertando as redes. Deus usa pessoas ocupadas. Dona Maria Ribeiro tem 40 ou 60 horas no estado, Dona Maria. 40. É vice-presidente do Nordeste e eu quase não vejo ela aqui na igreja. Qualquer dia eu vou pedir para Thales dar um mi maior ali. Como vai, visitante, como vai? Brincadeira, Dona Maria. Eu não sei como ela encontra tempo para escrever, mandar artigo para a revista SAF, visitar lugares distantes. Outro dia estava na Paraíba, vindo não sei de onde, foi para não sei aonde. Se apresentou o Deus da saúde a quem não tem, da sustentação, da condição, da administração, e a oferta do sacrifício é uma libação, está sendo derramada para o Senhor, o benefício é nosso, o resultado é nosso. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa doente. Aspas. Porque ela não me impede de fazer nada que meu coração se propôs a fazer para a glória de Deus. Porque se eu ficar dizendo, eu não posso, eu não consigo, não dá, não vou, aí eu não estou morto. Então, se ofereça a Deus, meu irmãozinho, em sacrifício vivo, uma libação, derrame-se diante dele. Deus quer te usar, e isso vai desenvolver a tua salvação. Quem mais será beneficiado é você. Pode ter certeza disso. Amém? Que Deus nos abençoe. Isso é santificação. Fica de pé. Quero concluir com o pensamento de Thomas Watson. Coloquei até na apostila que preparei os estudos. O coração estará pronto para nos enganar no desenvolvimento da salvação e nos tomar um simulacro da graça por graça autêntica. Não se iluda. Nosso coração é enganoso. Pode fazer você imitar o que é graça na sua vida, mas não ser a graça autêntica. Pode fazer parecido como um salvo, mas não sendo você um salvo desenvolvido. Não permita que seu coração te iluda. Venha para Jesus. Vamos orar? Qualquer irmão voluntariamente pode erguer sua voz agora e orar ao Senhor.
Nós agradecemos a Ti, Deus, porque o Senhor tem me aberto portas, Senhor Deus. O Senhor tem aberto nosso entendimento, Senhor Deus. O Senhor tem aberto nossos ouvidos, Senhor Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã, Deus, maravilhosa que nós tivemos, Pai. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer, Deus, por todas as coisas, Senhor Deus, porque nós sabemos que tudo, Deus, que é feito é para Ti, Deus, é por Ti, Senhor. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Maurício, Deus, pela vida de cada um, Deus, que esteve aqui nesta manhã, que está aqui nesta manhã, Senhor, abençoa o teu povo. Pai, nós queremos abençoar cada vida, nós queremos, Deus, pedir que o Senhor possa, Deus, ir diante de nós, Senhor Deus, abrindo todo o caminho, Senhor Deus, para que possamos trilhar, Senhor Deus, e trilhar na esperança, Deus, que um dia iremos vencer, Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, Sim, Deus. E que o Senhor possa nos levar para nossos lares, Deus, na Por tua favor. paz, fazendo tudo aquilo, Deus, que o Senhor planejou para o dia de hoje, que o Senhor arquitetou, Senhor Deus, Amém. porque o Senhor é o arquiteto de nossas vidas, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer para a glória do teu nome, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. E que agora a graça bendita de Jesus, o nosso Salvador, o amor grandioso de Deus, o nosso Pai, e toda a ação prodigiosa do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja de Deus aqui reunida nessa manhã, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, nos fazendo desenvolver a salvação, hoje até o dia final. Amém.